E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Correia, esse daqui é mais um Papo Reto. Hoje nós vamos falar sobre educação com meu amigo, grande amigo Marco, aí, de 10 anos de trabalho. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça, compartilhe, curta, se inscreva no meu canal, que é muito importante, nós estamos começando agora, precisamos crescer ele cada vez mais. E não se esqueça também de compartilhar com seus amigos, a gente precisa levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Marco, e aí, como é que tá, meu amigo? Você aí que é professor de português, se apresenta um pouquinho aí, pessoal. Ei, Juninho, tudo bem? Tudo bem a você que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com você, não só pelo grande trabalho que você tem realizado, mas pela nossa amizade, porque você é realmente uma grande pessoa. E, como você disse, sou professor de português, trabalho há 10 anos, tanto nas esferas privada quanto pública, hoje na rede estadual aqui de Cachoeiro. E falar de educação nesse período de pandemia é bastante... dá pano para manga, por assim dizer, né? Porque nós podemos olhar para várias questões, que dessas questões surgem vários problemas, e aí a gente tem muito assunto para discutir. E você falou da questão da pandemia aí, né? Um dos setores, principalmente no Brasil, vamos falar a verdade, né? O Brasil é um dos países que mais ficou fechado, ficou com mais tempo escolas fechadas, né? Se a gente for olhar a quantidade de dias de escola fechada no nosso país, está quase um ano corrido, né? E aí nós já estamos 1 ano e meio de pandemia e não adianta falar que esse tipo de educação, né, EAD que fizeram nas escolas deu certo, porque não deu, não foi a aula igual a gente tem, né, vídeo aula, uma atividade bem elaborada, não. Foram professores mandando uma atividade uma vez por semana e olhe lá da correção, né? Então, assim, esse período de pandemia prejudicou muito a educação e por isso que a gente está aqui para poder falar, né? Como que está a nossa educação agora e como nós devemos caminhar para uma boa educação para daqui para frente, né? Eu sei que você está se tornando uma referência, principalmente na primeira infância, né? Na educação infantil, que é onde está a alfabetização. Você não dá aula para criança, né? Você dá aula para fundamental e médio, se eu não me engano, Hoje, né? atualmente, Fundamental 2, turmas de 6º e 7º anos. Isso, Fundamental 2, mas você milita muito na parte da alfabetização, né? No nosso país, nós temos aí o ministro da Educação que está propondo o método Nadalim de alfabetização, que você é um grande defensor. E nós temos aí uma grande parte dos professores que trabalham com uma visão mais socioconstrutivista de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, né? Esses grandes nomes aí, que é só você falar que os pedagogos tremem na base, né? Enquanto a gente sabe muito bem que são métodos que trouxeram o nosso país aí do jeito que está hoje na educação, né? Vamos lá. Eu vou usar um exemplo que eu vivi essa semana, e aí a partir dele eu vou comentar as coisas que você disse. Veja, nessa semana eu conversei com uma colega psicopedagoga, e conversando com ela, eu falei, olha, se você for lá no Instagram me seguir, só cuidado porque eu falo mal do Paulo Freire, então de repente você não queira ficar, já estou te avisando. Mas aí ela falou assim, mas por que você fala mal do Paulo Freire? Tadinho! E eu fui explicar, olha, você já leu Paulo Freire? E é aquela resposta que a gente sempre ouve de colegas da área que não leram. Dizem, eu li alguma coisa para um trabalho de faculdade. Veja, e eu estou lendo Paulo Freire, estou estudando um pouco dele, entre outras coisas da educação. Então, o que a gente tem na educação brasileira é uma realidade que não aceita críticas, mas que todo mundo sabe que é problemática. Então, para deixar claro, todos nós aqui somos a favor, eu e você, nós somos a favor da educação, né? Nós somos a favor da educação. Mas, pai e mãe, e você, colega professor, não se engane, os nossos filhos não estão aprendendo nessa pandemia. Educação que já tem uma série de problemas, na pandemia, com essa questão do ensino híbrido ou do ensino à distância, no EAD, ele só foi prejudicado. Veja, eu não estou dizendo que os professores não querem dar as suas aulas. Pode ter professores que de fato estão aproveitando, ficando em casa, mas eu conheço muitos colegas comprometidos que simplesmente não podem, por exemplo, dar aulas online, fazer uma gravação como a gente está fazendo aqui, porque os alunos não têm estrutura, em alguns casos, pelas suas realidades sociais, financeiras, e em muitos casos, total desinteresse. Um desinteresse que já existe na sala de aula, que é rotineiro nas escolas brasileiras e que na educação à distância se tornou ainda pior nesse período de pandemia. E você falou aí da questão de infraestrutura, não, de estrutura do professor, a básica, né, um computador, uma internet. Eu pude presenciar isso pessoalmente, né? Eu fui em algumas escolas aqui em Cachoeiro para ver a realidade dos professores. E a realidade professor que às vezes não tem computador, o computador já está ultrapassado, já não tem nem mais atualização, internet muito fraca, a realidade de alunos que moram em situação de vulnerabilidade, que não tem um celular,
a nossa realidade, né, nós já sabemos que nós temos um país muito desigual, né? As desigualdades sociais são muito grandes, a gente sabe disso. A pandemia está aumentando isso, principalmente quando a gente pega uma escola privada, né, que consegue ali colocar o seu professor para dar aula online, né, pega as melhores plataformas, enquanto você pega a escola pública, que a distância deles, o remoto deles, é uma atividade, como você falou, impressa, né, que simplesmente o aluno vai lá, pega e responde se quiser ou não responde. E antes de continuar o vídeo, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe cada vez mais. Esse tema educação é muito bom, até para aquele seu amigo comunista entender um pouquinho mais, tá bom? Segue aí o vídeo. E a realidade é essa, né? O aluno faz se ele quiser ou não essas atividades impressas que tem ou que é mandado no sistema, quando ele consegue pegar, né? Isso aumenta cada vez mais a desigualdade quando se trata de educação, né? Mas voltando, né, para o assunto macro da coisa que eu quero começar antes da gente entrar na alfabetização em si com você. Porque a gente vê ao longo do processo aí do nosso país, pelo menos ao longo dos 20 anos, ou mais até. Mais. Né, muito mais. A gente sabe desde Getúlio Vargas, quando se criou o MEC, que começou, né, o processo. Mas eu estou falando principalmente a visão de Estado do que é a educação, né? Durante os últimos anos, principalmente, foi colocado na cabeça dos governantes de que o problema da educação era o acesso ao ensino superior. E aí o que nós tivemos? Nós tivemos uma movimentação, todo um trabalho para que as pessoas acessassem o ensino superior. Olha só, não é um movimento para melhorar a educação, é um movimento para se acessar o ensino superior, que é diferente. Né? Porque uma coisa é você conseguir acessar, né, ou com uma cota, ou com a mudança de um vestibular. Hoje não é mais vestibular, hoje é o Enem. O Enem é totalmente diferente do que eram os vestibulares antigamente, né? Então, olha só a mudança. E aí, quando você pega a qualidade de quem está no ensino superior, com todo o processo de alfabetização, de ensino da criança e do adolescente, né? Aí a gente começa a entender que o problema que nós temos hoje de educação não está só no ensino superior, é crônico, né? É um trabalho de muito tempo para a gente conseguir alcançar talvez um mínimo, né? É crônico e eu sou um exemplo vivo disso. Eu fiz a minha faculdade, sou formado em letras, literatura, e eu cursei a minha faculdade pelo programa de bolsas ProUni, né? E o resultado disso foi que, por uma formação muito precária no ensino básico, eu fiz uma faculdade também empurrando com a barriga e entrei numa sala de aula sem o mínimo de preparação para ensinar. E não fosse a minha vontade de aos trancos e barrancos estudar, ir aprendendo, tentando melhorar, eu seria um profissional medíocre até hoje. E claro, ainda tenho muita estrada para percorrer, e é por isso que eu tenho estudado, inclusive as questões de educação, mas minhas aulas, pelos meus estudos independentes, hoje são muito melhores do que pelo que a faculdade me preparou para fazer. Então, investir em acesso ao ensino não é só insuficiente, mas é uma visão pequena sobre a importância da educação, como você está falando. E aí o foco deveria ser, sim, o trabalho na educação de base, principalmente nos anos de alfabetização, que, diga-se de passagem, a gente pode falar mais disso, está aqui no município. Não, sim, entrar nesse assunto mesmo, eu quero entrar nesse assunto. Né? Porque na estrutura, né, do nosso país sobre educação, a educação, assim como a saúde também, o compromisso da educação, a responsabilidade, né, ela vem de uma parceria entre a União, o governo estadual, o governo municipal. Então, na nossa divisão, né, da Constituição, os municípios eles ficam com um compromisso de cuidar da parte da educação infantil, da creche, da pré-escola, até ali o Fundamental 2, vamos colocar assim. Chega no Fundamental 2, existe uma certa parceria com o governo do Estado, que já tem um compromisso do ensino médio, Fundamental 2, e a União, o ensino superior. Bom, beleza. A nível aqui de município, então, a nossa realidade, né? Educação básica, aquela primeira infância, alfabetização. Nós temos aí esse método socioconstrutivista, como eu falei, né? De que o professor ele não é um transmissor de conhecimento, mas ele é um mero mediador, o que no papel é muito bonito, mas na prática nós temos aí uma realidade de professores que perdem sua autoridade, alunos que acham que são os donos da verdade, afinal ele que está construindo o seu conhecimento, né?
Então, assim, nós temos um processo educacional hoje que é muito falho. E aí, qual seria esse método que a gente poderia adotar para a alfabetização? Nós temos, como você disse, o governo federal que hoje está tentando implantar nas escolas o método Natalim, que você, eu sei como um bom estudioso, pode falar um pouco melhor aí sobre esse método, né? O governo Bolsonaro trouxe para a sua Secretaria de Alfabetização no MEC o professor Carlos Nadalim, que tem um método que não é inovador, pelo contrário, é um método mais tradicional, que é um método de alfabetização baseado na consciência fonológica e no trabalho fônico, fonético, enfim, fonológico. A questão é que quando você diz assim, olha, os municípios precisam aderir, né? Às vezes as pessoas comentam. Na verdade, quando a nova Política Nacional de Alfabetização, proposta pelo professor Carlos Nadalim, foi apresentada aos municípios, o que a gente teve foi a adesão de 75% dos municípios brasileiros. Então, a maior parte dos municípios aderiu. E o que me chama a atenção é que Cachoeiro, até onde eu sei, não fez adesão. Então, veja, essa adesão ou não de uma política nacional de alfabetização baseada na ciência, com estudos da neurociência que comprovam a eficiência do método fonético, do método fônico. Por que não aderir? Por uma questão de já ter um método que seja melhor, que funciona bem, e aí a gente sabe os resultados do IDEB aqui também do município, ou será uma simples questão ideológica? E isso... O problema é que nós temos aqui o poder de produzir um grande resultado no nosso município, porque a principal fase da educação da criança é a alfabetização, e a gente pode deixar de ter, a gente pode perder uma grande oportunidade de educação, de crescimento da educação municipal por uma questão ideológica, por uma briga política. Não, e aquela questão também, né? Fala-se muito sobre a criticidade do aluno, né? Que o aluno seja um aluno crítico, uma educação crítica. Só que essa criticidade pregada aí por muitos colegas meus de história, de licenciatura, é aquela criticidade onde já vem pronta goela abaixo do aluno, né? A criticidade que a gente prega aqui, que a gente defende, é aquela em que, né, o aluno possa primeiro se conhecer quem ele é como um agente, né? Um indivíduo responsável pelos seus atos, e entendendo os seus atos, ele possa se colocar no mundo, utilizando o bom senso, entender a sua realidade utilizando o bom senso, né? E não aquela coisa goela abaixo, né? A nossa realidade é professores que pregam a tolerância, mas que são intolerantes com quem discorda deles, né? O que a gente tem, assim, eu chamo de ditadura da opinião, porque no Brasil se desenvolveu uma ideia de que você tem que ter opinião para tudo. E isso também tem parte na questão da educação, porque a educação, desde muito cedo, ela instiga, ou pelo menos diz instigar o aluno a desenvolver a tal consciência crítica. E isso, sim, tem amarração com as ideias de Paulo Freire. Então, nessa bagunça de um país continental, que tem o método que absorve o socioconstrutivismo, que absorve um pouco das ideias do Paulo Freire, e joga isso na sala de aula, vai dizer, por exemplo, que a alfabetização ela tem que pegar a palavra tijolo e não pode só ensinar os fonemas que existem ali, depois as letras e formação de sílabas sobre aquela palavra, mas tem que explorar toda a ideia do contexto daquela palavra, de quem fabrica o tijolo, quem o utiliza, mas para o ganho de quem. É nesse passo que Paulo Freire conduz o sistema de ensino, as visões dele. E isso, a ciência, desde o socioconstrutivismo, com o seu crescimento no Brasil lá pela década de 80 até hoje, a ciência já avançou muito no campo da neurociência para entender que a educação, o aprendizado do cérebro ele não se dá exatamente dessa forma. É como se você fosse, para quem está nos assistindo, entender de uma forma muito simples. Você vai fazer uma aula de música, então eu toco violão. Antes de aprender uma música ou o sentido ou as emoções que aquela música provocava, é óbvio que eu precisei aprender as notas e os acordes que formavam aquela canção, para entender um pouco de melodia e para saber executar a música. Então, ter de desenvolver uma consciência crítica a respeito da palavra tijolo, ou de um texto ou de um livro, antes de saber ler aquele livro, é o que gera hoje o que a gente chama de analfabetismo funcional e faz com que um grande percentual dos brasileiros termine o ensino médio sem dominar o básico da língua portuguesa. Infelizmente, é tão bem estruturado para que essa criticidade seja conduzida, né, que hoje você chega no ensino superior, os bambambãs são aqueles que estão lá por conta de ideologia, porque eles que eles conduzem todo o processo de educação, e aí quando um professor ou um aluno vai para estudar licenciatura, ele vai conduzido ao caminho que eles querem, para justamente a gente não ter essa educação que realmente eleve o ser humano, mas essa educação que escraviza e que mantém. Maicon, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi muito bom conversar com você sobre educação. Você vai voltar mais vezes.
Porque educação é muito complexo, a gente tem ainda o Fundamental 2, tem o ensino médio, o ensino superior para a gente discutir aqui. Quer falar? Eu queria apenas agradecer e dizer que a gente pode já marcar em breve uma próxima conversa para falar da importância dos pais na educação das crianças, que são mais importantes do que a escola, eu ouso dizer, tá? E é um papo que pode ficar aí para um outro momento. Te agradecer pelo convite. Quem está aí nos assistindo, se quiser, me segue lá, por favor, no Instagram, é a rede social que eu uso, o Professor Consciente. E, Juninho, parabéns pelo seu trabalho, não só pelo Papo Reto, mas por tudo que você tem feito aqui na cidade. Obrigado, Michael. Obrigado a você que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar cada vez mais essa nossa ideia. Obrigado por mais um Papo Reto e até a próxima.